Fala, protagonista da manutenção, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a manutenção corretiva. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você nunca mais vai ver a manutenção corretiva da mesma forma. Vamos lá? A manutenção corretiva ela é tida como uma vilã dentro do processo de manutenção. Dessa forma, eu não observo ela da forma que eu poderia, colocando uma lupa e tirando os aprendizados que ela traz a partir do momento que eu consigo fazer uma análise mais aprofundada do contexto de manutenção corretiva. E eu vejo que uma grande virada de chave para eu conseguir enxergar a manutenção corretiva de uma outra forma é utilizando o conceito de mantenabilidade. Então, toda vez que eu vejo a manutenção corretiva com essa lupa de mantenabilidade, eu começo a observar fatores que eu posso estruturar dentro do meu processo de manutenção para ter uma maior agilidade. Porque a grande questão da diretriz de mantenabilidade é justamente isso. Garantir uma maior agilidade do processo de manutenção, obviamente garantindo segurança, qualidade e custo, mas eu trabalhar de uma forma mais ágil. Então, quando eu coloco essa lupa de mantenabilidade no processo de manutenção corretiva, eu começo a observar fatores que até o momento eu não via. Vamos lá, quando eu falo em mantenabilidade e agilidade do tempo de manutenção, a gente precisa entender o tempo da manutenção como um todo, que inicia basicamente lá no tempo de preparação, passando pelo tempo de execução e finalizando com o tempo de entrega e testes que são necessários para a liberação do equipamento. Então, o que a mantenabilidade ela pressupõe? Que eu consiga trabalhar em fatores que vão agilizar esse meu processo de manutenção. E dessa forma, o processo de manutenção corretiva, ele nunca mais vai ser visto da mesma forma. Para facilitar a compreensão desse conceito de mantenabilidade, eu vou trazer alguns fatores-chave que o gestor e sua equipe precisam trabalhar para contribuir nesse processo de manutenção corretiva. O primeiro ponto a ser destacado é a oficina de manutenção. Quando a gente está pensando na oficina de manutenção, a gente precisa pensar no dinamismo das atividades que vão ser realizadas lá. Aspectos de ergonomia, de segurança. Outro ponto-chave é a localização dessa oficina, então, que remete à forma de organização, se eu vou ter uma manutenção centralizada ou uma manutenção descentralizada, onde eu vou ter postos avançados. Nessa oficina, quais as ferramentas que eu vou disponibilizar para o meu técnico, ferramentas coletivas e também as ferramentas individuais. Toda a questão de arquivo técnico, toda a documentação da máquina, para que quando ocorra uma falha, o técnico já saiba qual documento ele precisa procurar, um diagrama, um desenho da máquina, enfim, peças, spare parts, tudo isso eu preciso pensar para que ele tenha fácil acesso. Então esses são alguns conceitos que eu preciso trabalhar, alguns pontos que eu preciso trabalhar para melhorar a mantenabilidade. Além disso, eu preciso focar muito forte na questão de capacitação do meu time. Porque parte das manutenções, o tempo maior de manutenção, ele está no diagnóstico do problema. E esse diagnóstico, por vezes, ele está atrelado ao desenvolvimento das competências do meu técnico, onde eu tenho um desnivelamento, ou seja, técnicos que têm uma grande experiência, que são ágeis no diagnóstico de problemas, e outros técnicos que, por falta de desenvolvimento, ainda não conseguem fazer esse diagnóstico, o que acarreta no maior tempo para fazer esse diagnóstico. Então, esses são aspectos que eu preciso considerar quando eu estou falando em mantenabilidade. Parte de ferramental, parte de oficina, a parte de documentação técnica, sobressalentes e desenvolvimento da minha equipe. Então, esses são alguns pontos de forma prática que eu posso trabalhar para melhorar a minha mantenabilidade e, deste modo, trabalhar de forma mais consciente no processo de manutenção corretiva. Todo esse processo ele vai refletir em basicamente dois indicadores-chave. Um que é o MDT, o tempo de indisponibilidade ou downtime, onde ele considera desde a parada do equipamento até a volta desse equipamento para a operação, todo esse tempo ele vai ser refletido, né, no tempo de processo de manutenção corretiva, e também o próprio MTTR, que se a gente for observar, ele está dentro desse MDT, o MTTR, que é o tempo médio de reparo. Então, uma vez que a gente consegue observar esses dois indicadores e desenvolver ações para trabalhar de forma antecipada no processo de manutenção corretiva, pensando na organização desses fatores, com certeza eu vou ter um resultado muito melhor. Essas falhas que ocorreram no meu processo, essas quebras, eu vou conseguir, a partir de uma análise aprofundada, entender quais desses fatores eu posso trabalhar de forma mais forte e com isso vai melhorar meu resultado de manutenção. Então, por isso que eu disse lá no início do vídeo que nunca mais vocês vão ver a manutenção corretiva da mesma forma.
Porque quando eu olho com esse conceito, com essa lupa de mantenabilidade, eu consigo extrair o máximo de valor desse processo. Tanto para agilizar o processo de manutenção corretiva e, obviamente, a reposição desse equipamento para funcionar, quanto também da criação de um histórico confiável. Eu vejo que esses dois grandes fatores fazem com que o processo de manutenção corretiva ele seja muito importante, que eu analise ele, entenda as causas raízes pelos quais eles estão acontecendo e trabalhe de forma assertiva para resolver esses problemas e com isso eu avançar numa sistemática de gestão de manutenção de excelência. Espero que tenha gostado desse vídeo, desse conceito de manutenção corretiva que se traz observando essa diretriz de mantenabilidade e tamo junto e até a próxima.